Fala galera, o assunto de hoje é 3 em 1. Será que um cara que desenha, programa e fabrica, ele é um bom profissional? Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e já clica no like aí para fortalecer a gente, fazer com que esse conteúdo seja um dos conteúdos mais visualizados pelas pessoas que procurarem essas informações. Roda a vinheta, editor. Quer fazer a sua vida de projetos decolar? Vem comigo. Galera, uma das coisas mais difíceis da gente economizar dentro do mercado de uma maneira geral é o potencial de um profissional. Muitas empresas acabam aproveitando a boa relação que existe entre funcionário e empresa e também as necessidades que a empresa tem e acabam criando alternativas para aquele mesmo funcionário faça mais de uma coisa ao mesmo tempo. E muitas vezes vocês vão se deparar com situações do tipo: a pessoa que faz o desenho é a mesma pessoa que programa. Eu estou falando em situações de manufatura subtrativa, a gente conhece como usinagem. E essa parte de fabricação é uma das partes mais difíceis da gente realizar um diagnóstico. Primeira questão: é um bom profissional aquele cara que faz as três? Ele tanto desenha, ele programa e opera a máquina que vai fabricar a peça? Depende. Imagina você fazendo 3 coisas simultaneamente. O que vai acontecer? Você vai ter 33% da sua intenção, da sua condição de concentração dividida em 3 partes. E o que pode acontecer? O máximo que você vai conseguir é desenvolver 33%. E na maioria das vezes você não está 33% focado em cada um dos tópicos. Você às vezes tem uma distração de poder ir no banheiro, alguém te chamou, ou até mesmo você teve que atender uma ligação, teve que responder uma mensagem no celular. Então muitas vezes vocês vão se deparar com essas opções e automaticamente já não é mais 33%, se tornou menos ainda da atenção que você tinha. Ah, Paulo, mas espera aí, e se eu faço uma coisa de cada vez? Calma, não é porque você faz uma coisa de cada vez significa que você vai ter o retorno daquilo que você gostaria. A gente está falando da parte qualitativa da coisa. Então, quando você propõe, na verdade, uma ideia que você quer desenhar, depois uma ideia daquilo que você desenhou, que você quer programar, é algo já diferente. Você já está dividindo 50-50. E aí, quando você precisa investir um tempo na fabricação, você já perde menos do que 50% da sua atenção. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que a pessoa, quando ela desenha algo, ela precisa saber, ela precisa entender o mínimo possível, mas entender como que aquela peça ela vai ser fabricada, como ela vai ser proporcionada numa situação real. Então você, desenhista, tem que saber isso, fato. Entretanto, não é porque você precisa saber isso que você precisa fazer isso. Em alguns casos, muitas pessoas acabam fazendo. E em outras opções acabam surgindo o quê? Erros. E quando você erra, você é culpado. E se você é culpado, você é responsável. Então, o número de erros vai aumentar. Se você tirar a atenção de alguns tópicos e colocar em outros, automaticamente você vai estar levantando a hipótese de erro naquele elemento. E todas as vezes que você for acusado de algum erro, for acusado de alguma coisa, entenda que o seu erro ele é proposital ao formato que você colocou em cima da sua fabricação. E eu digo porque acontece demais isso. Você tem diversas vezes na sua mesma atuação outras situações a serem trabalhadas, e essas situações que precisam ser trabalhadas, elas precisam ser nomeadas. Até por isso existe a profissão de um programador, existe a profissão de um operador, existe a profissão de um desenhista. Então é bom fazer isso? Depende. Como é que a empresa vai estar reconhecendo a qualidade daquilo que você vai estar entregando? Será que aqueles 33% é o que ela quer? Se for, ok, você vai conseguir suprir a necessidade dela. Agora, se não for, meu amigão,
você com certeza vai ser culpado e várias vezes apontado como responsável de um possível erro que existiu naquela situação que você estava como responsável desde o início do desenho até no processo de fabricação, que é o ponto final daquela peça. Tá legal? O segundo tópico para a gente falar um pouquinho, saber se um profissional é bom ou é ruim, falando sobre os 3 elementos em um, é em qual das 3 habilidades você tem uma dificuldade tremenda. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda em programação. Eu até sei colocar, presetar minha máquina, fazer ela ajustada bonitinho para estar rodando, sim, mas eu não sei ler todos os códigos, eu não sei programar no cano, por exemplo, eu não sei programar na mão. Então, qual que é a sua dificuldade maior? Você precisa focar nela. Então, se você é uma pessoa que vai precisar exercer isso, colocar essa prática dentro do mercado, uma das melhores formas de você minimizar a sua margem de erro é focar naquilo que você tem maior dificuldade. E se você tem maior dificuldade dentro daquele elemento, é uma das coisas que você precisa trabalhar. Então, o que falta habilidade dentro do seu desempenho? E aí muitas vezes eu acabo olhando e falando assim, aquilo ali para mim tá errado, aquilo ali para mim tá fora. E faz parte daquele elemento estar fora. Ninguém nasce sabendo tudo, então é uma coisa normal a gente errar e acertar alguns tópicos. Eu sempre uso como exemplo o meu amigo, o camarada Naruto. Não sei se alguém aqui é fã do Naruto ou gosta do Naruto, mas é um desenho bem legal que tem uma lição de vida interessante. Naruto ele tinha um problema muito grave em estar criando um jutsu de clone das sombras e ele não conseguia, ele foi reprovado 3 vezes por isso. E na 4ª vez ele foi aprovado. E hoje é um dos melhores ninjutsus que ele usa dentro do seu leque de opções para estar aplicando as suas lutas. É uma brincadeira, é uma analogia bem periférica que a gente acaba usando de uma maneira didática para fazer com que você tenha atenção, mas ao mesmo tempo é uma ideia importante. O que você faz que está bem fora dos níveis de qualidade do mercado e que você precisa melhorar? É nisso que você precisa focar. Então, das 3 opções, se você tem maior dificuldade em desenhar, ou em programar, ou em fabricar peça, foca naquilo e resolve primeiro aquele problema para que você fique melhor naquela opção. E o terceiro e último tópico para a gente conseguir introduzir isso presente dentro da empresa. Deixe claro para ela que a qualidade que você vai estar referindo à sua proposta e o seu trabalho remete a 33%. Por mais que ela vá te pedir 100%, você vai falar para ela, é impossível, humanamente é impossível, eu sou um só, eu estou colocando 3 coisas em práticas. Existem essas 3 opções. E essas 3 opções que existem no mercado são coisas que eu preciso analisar. Será que para a empresa é caro? Será que para a empresa é válido aquilo? Será que a empresa quer ter aqueles 3 funcionários? Será que ela tem condições de ter aqueles 3 funcionários? Será que é por isso que ela quer colocar eu, que é uma pessoa que eles confiam em mim, para programar e para fabricar aquela peça? Sim, pode até ser isso em todas as situações que a gente imagina. Ela gosta muito de você e ela não tem condições de pagar outro cara. E aí você vai precisar fazer aquela função. Mas deixe claro que a qualidade que você vai estar entregando é inferior a que um profissional dedicado somente àquilo conseguiria entregar. Assim como você, desenhista, você, projetista, uma pessoa que não fabrica peças, se você está totalmente focado em só desenho, não está focado em ficar olhando se a máquina está lubrificada, se ela não está, se você tem que mudar o cabeçalho aqui do programa, se você tem que ajustar a ferramenta na hora da fabricação, quando você está focado só naquele elemento que você está trabalhando, a sua atenção está só aquilo ali, automaticamente o seu potencial, a sua alavancagem é maior. Você acaba aproveitando mais e focando mais. Agora, se você está projetando e ainda falando com o fornecedor no telefone e falando com o cliente, já era. Você acabou dividindo muitas coisas e a sua margem de erro vai aumentar. E aí, quando você for a pessoa que errar e você for colocado como um culpado, você mesmo não vai entender, pô, como é que eu errei uma coisa tão besta como essa? Errou porque simplesmente você tirou a sua atenção de outras coisas e colocou em outro. E vai acontecer, você é um ser humano, é uma coisa simples de pensar. Quem erra é porque foi buscar outras situações, e quem erra é humano. É uma coisa também fácil da gente parar e pensar, pera aí, errei, sou responsável? Sou. E o que eu tenho que fazer para não errar mais? É essa a ideia que a gente precisa colocar na nossa cabeça para solucionar os nossos problemas iniciais naquela condição que a gente foi submetido. Legal? Galera, os assuntos de hoje foi para relacionar o quão
pode ser qualificado um profissional que trabalha com desenho, com programação e com fabricação da peça em questão. Meu nome é Paulo Romancini, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima, gente. Tchau!